Saudações a todos e todas. Sou o professor Antônio Alberto Lopes. É com satisfação que hoje teremos a professora Rafaela Freire, professora associada, coordenadora do Internato de Medicina Social da Faculdade de Medicina da Bahia. A professora Rafaela Freire vai falar sobre o diagnóstico do fluxo de estudantes da graduação na Faculdade de Medicina da Bahia e o impacto no internato. Por favor, professora Rafaela, um prazer tê-la aqui. Obrigada, professor Antônio Alberto. A satisfação é minha de poder estar participando desse esforço de ampliar a nossa compreensão sobre a situação do fluxo de estudantes. Então, nós fizemos aqui um mapeamento da situação das turmas atuais e um estudo voltado mais para o internato, para as turmas de internato, o tamanho das turmas, prevendo aí ações para enfrentar um aumento do número de estudantes no internato. Nós vamos relacionar aqui os documentos que nós utilizamos, são documentos que podem ser disponibilizados, uma parte deles é pública, está em sites, e eu não vou detalhar essa planilha, mas ela contém a quantidade de estudantes que nos últimos 6 anos ingressaram no internato, né, mostrando aí em vermelho turmas que com tamanho, com quantidade maior do que o esperado, né, e em preto as turmas que têm quantidade menor do que o previsto para cada semestre, né? Uma média também da quantidade de estudantes ao longo desses 6 anos. E aí eu queria mostrar como é que o tamanho dessas turmas ela reflete nos rodízios, que no 5º ano essas turmas elas se dividem em 6 rodízios. O internato em medicina social é um dos rodízios do 5º ano, e no 6º ano, o internato 2, essas turmas elas aumentam, porque são apenas 5 rodízios. Então, eu vou usar o internato em medicina social como um exemplo, para a gente perceber a ocupação, o que eu chamei aqui de taxa de ocupação, é como a gente, por exemplo, olha para um hospital, para um serviço, mas hospital principalmente. Então, o internato, né, quando nós recebemos turmas que têm 80 estudantes, a gente espera que receber no nosso rodízio, né, nos rodízios do 5º ano, 27 estudantes. Né? A cada 8 semanas a gente receber 27 estudantes. Então, nós vamos chamar aí essas turmas com 27 estudantes, de turmas que têm a ocupação de 100%. A linha pontilhada vermelha, ela nos mostra, ao longo desses anos, de 2018 até a turma atual, em 2023, né, essa taxa de ocupação. Então, nós podemos ver que, uma maior parte do tempo, a gente tem turmas que não têm uma taxa de ocupação de 100%. Então, se a gente contabilizar essa tabelinha das turmas, nós, em 31 rodízios, ao longo desse período, nós tivemos 9 rodízios, né, ao longo desse período, que estão em vermelho, porque tiveram mais que 27 estudantes. E agora eu vou falar, antes de passar para um estudo prospectivo, como o internato vai se comportar, a gente vai mostrar o levantamento das turmas atuais da faculdade. Então, essa linha do tempo, nós temos a numeração das turmas, a 263, que são os nossos calouros, até a 255, que são os ingressantes no internato, agora que estão terminando o 8º semestre para ingressar no internato em 2023.2. Né? Então, a gente pode perceber, na linha de baixo, onde tem as chaves coloridas, a gente perceber a quantidade de alunos ingressantes em cada uma dessas turmas, e perceber como à esquerda dessa linha do tempo, as turmas mais recentes, elas têm quantitativos muito grandes, né? E na linha intermediária entre as chaves e a linha do tempo, com as turmas, a gente pode ver também que as turmas 261, 260, elas manifestam esse fenômeno da conglomeração, porque tem parte dos alunos que estão
com os componentes do semestre e tem parte de alunos que estão com componentes do semestre anterior, por exemplo, né? As chaves, elas também nos mostram que a chave vermelha, que são essas turmas que estão mais próximas do internato, a partir da 259, dos estudantes que estão no quarto semestre, são os estudantes que têm um atraso de um ano cada turma dessa, né? Decorrente, obviamente, da pandemia, né? E depois esse atraso ele diminui. Então, no internato atualmente, nós só temos 3 semestres, 3 turmas rodando no internato, né? E porque por causa do atraso do ingresso decorrente aí da pandemia e dessa coordenação entre o semestre letivo e o fluxo do internato, atualmente só temos 3 turmas. E temos um conjunto de estudantes que já completaram o 8º semestre, mas não estão em turmas dessemestralizadas e não completaram todos os pré-requisitos. Ou falta um componente clínico, ou falta fazer a defesa do trabalho de conclusão de curso, por exemplo, é um contingente aí de cerca de 34, segundo o estudo de pré-matrícula do colegiado. A gente vê agora prospectivamente, então a gente vai ter novamente uma planilha bem detalhada por turma, prevendo aí o início do internato, e teremos aí esses quantitativos, né, em alguns casos, né, com turmas bastante grandes, mas essas são as turmas que devem entrar aí no ano entram, né, nesse fluxo de tempo semestral em 2025, né? A turma que está no 8º semestre é uma turma que tem um tamanho abaixo do previsto, cerca de 74, 72 estudantes. A turma de 2024, a gente já vai ter uma previsão de ser uma turma um pouco maior, mas dentro do que nós já vivenciamos recentemente. Vocês podem lembrar daquele gráfico. Esse diagrama, ele reflete em linha do tempo, diagramaticamente, a entrada das turmas, então ele não vai acrescentar nenhuma informação, é só a visualização mesmo. Podemos passar para o próximo, que é uma síntese da situação atual de fluxo de estudantes na faculdade. Então, nós temos, baseado no estudo do colegiado, cerca de 1.070 estudantes matriculados, né? Como nós temos apenas 3 turmas no internato, se a gente dividir esses estudantes pelos 5,5 semestres, a gente teria aí uma média de 5,5 anos, né? Com 11 semestres. A gente tem aí um aumento da quantidade de estudantes por ano e por semestre. Então, o curso de medicina da UFBA, ele tem um crescimento, um excesso global de estudantes que cresceu nos anos recentes, né? No primeiro estudo eram 88 por semestre e nós estamos aumentando, chegando a 100 estudantes por semestre nos ingressos mais recentes. A concentração de estudantes nesses ingressos mais recentes, ela prevê um impacto forte no internato, né? E lembrando novamente daquele gráfico da taxa de ocupação, da descontinuidade dos ingressos, né, e das turmas com ocupação muito pequena, né, essa é uma questão que ela talvez possa ser enfrentada, a descontinuidade no fluxo, né, intervindo aí nesse calendário, nesse cronograma dos calendários letivos, né. Temos também turmas que têm atrasos diferenciados, né? E as turmas mais recentes não têm atrasos. E a gente precisa trabalhar aí analisando esse fluxo para prever, né, a retenção de estudantes, seja em componentes clínicos, cirúrgicos, ou devido à limitação de campo de prática, que a gente pode ter se a gente não adotar medidas de ampliação de campo de prática, né? E de TCC também, que aí é uma questão que está na relação nossa docente com o orientador, com o orientando. Dentre as ações levantadas aí, pontuadas, para enfrentar a situação atual do fluxo de estudantes da faculdade, esse aumento de estudantes em cada semestre, né? Nós apontamos
avaliar a retenção de estudantes em componentes, sejam componentes clínicos cirúrgicos, sejam componentes de defesa de trabalho de conclusão de curso, né, buscando balancear essas turmas e ter uma plena ocupação das vagas do internato. Esse seria um objetivo de ter um semestre especial, né? Buscar, ao longo dos próximos semestres, sincronizar a conclusão do 8º semestre, né? Buscando não ter descontinuidade do ingresso no internato. Pensar um semestre especial priorizando turmas que têm atraso, no primeiro momento, e, em seguida, um próximo semestre especial, pensando a semestralização de turmas conglomeradas, um semestre que ele tenha como foco específico componentes determinados e conjuntos de alunos e turmas, né, que estejam com esses problemas, e prospectar serviços para criar campos de prática, principalmente a partir de 2025, quando o internato vai receber esses estudantes, mas, obviamente, para o curso clínico, para os componentes do pré-internato dessas turmas. E são esses os apontamentos que a gente traz do estudo que fizemos ao longo dos últimos meses. Muito obrigado, professora Rafaela. Eu agora queria passar para o professor Eduardo Reis para ele falar sobre a sua contribuição na expansão de campos de prática. Eduardo. Obrigado. Nós temos a preocupação, principalmente a partir de 2025, com um volume enorme de alunos que podem estar chegando para o internato. Especificamente para urgência e emergência, eu mantive contato com o superintendente da Atenção Integral à Saúde, o doutor Igor Lobão Ferraz, e ele colocou a disponibilidade completa da CESAB, não só nos serviços de urgência e emergência, mas também na interlocução dos núcleos regionais do SAMU. Então, ele colocou em estar já vendo essas possibilidades de um planejamento bem antecipado para que não haja nenhum problema e esses estudantes possam realizar tranquilamente seu internato na área de urgência e emergência. Então, a sinalização é positiva e vamos absorver esses alunos com tranquilidade e eficiência. Eu quero agradecer a professora Rafaela, professor Eduardo, professora Mônica, né, por esse importante trabalho de vocês, para que a gente possa realmente avançar no fluxo de estudantes da graduação e, fundamentalmente, para encontrar soluções para os impactos no internato.